Olá pessoal, bora começar então nossa aula, nossa primeira aula síncrona de gestão de custos agropecuárias. Essa disciplina que é uma disciplina que vem para abraçar todas as outras, no sentido de dar para vocês uma base, uma noção referente a alguns conceitos na área de administração e gestão rural, tá? Hoje o setor agropecuário é cada vez mais complexo, interage com outros diversos setores, então a gente precisa lidar de forma mais gerencial, de forma mais profissional com a gestão, dos custos da atividade agropecuária, uma vez que, como produtores ou trabalhadores da área rural, da atividade rural, nós temos a intenção de obter lucro, com essa atividade. Então a gente precisa gerenciar os custos, saber a forma correta, de nós avaliarmos o nosso sistema produtivo para entender, para compreender se esse sistema é ou não rentável, lucrativo, se vale ou não a pena permanecer, continuar, e aquilo que a gente pode implementar para fazer com que esse sistema se torne ainda mais eficiente, ainda mais rentável e potencializar os lucros da atividade, tá? E aí, pessoal, o objetivo do nosso curso, é entender então essa dinâmica envolvendo a questão gerencial dentro do setor agropecuário, para que a gente possa identificar os fatores que influenciam os custos de produção, e consequentemente que vão impactar no custo final do produto produzido, e isso vai afetar diretamente o lucro, a receita, a arrecadação do negócio que nós conduzimos, tá? Então a gente vai ver muitos conceitos na área de gestão, na área de administração rural, na área de agronegócio, tá? Porém focado numa realidade um pouco mais prática, com objetivos um pouco mais precisos. Uma vez que quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de uma realidade macro, muito ampla, muito complexa, Vamos tentar nos prendermos a pontos mais simples e mais objetivos para que a gente consiga realmente pegar a informação que a gente aprende nesse curso e aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso gerenciamento, principalmente da atividade rural, ok? Então, pessoal, não tem como a gente falar, de agricultura, de gestão rural, sem a gente entender um pouquinho, da evolução da agricultura, tá? Então, a agricultura ela evoluiu muito, ano após ano. Então, desde os primórdios, que nós tínhamos basicamente o quê? Mão de obra braçal, depois nós tivemos a evolução para mão de obra com tração animal, para poder potencializar a mão de obra, potencializar a atividade produtiva, E aí nós chegamos ao ponto da evolução até os dias de hoje, Onde nós temos o predomínio da mecanização agrícola. E aí nós temos o cenário produtivo que acontece nos dias atuais, com alto emprego de tecnologia, sensoriamento remoto, agricultura de precisão, toda essa dinâmica que nós já temos um pouco de noção, que nós vivenciamos, que nós presenciamos, que nós temos informação sobre, tá? Então hoje o agro, ele é muito complexo, tá? Não dá nem para imaginar que o agro de hoje é algo que evoluiu de uma agricultura tão rudimentar, tão arcaica, e assim, esse salto, essa evolução aconteceu muito rápido, em muito pouco tempo. Então, nós tivemos durante muitos anos o predomínio de sistemas de produção muito simples, E aí, nos últimos anos para cá, a gente teve um salto, a gente teve uma evolução muito grande do ponto de vista tecnológico, de tecnologias novas sendo empregadas nesse processo produtivo e, consequentemente, isso proporcionou uma mudança muito grande no sistema gerencial, na forma que esses sistemas de produção deveriam ser administrados ou gerenciados, Então, antes, você tinha um produtor de milho que só era um produtor de milho. Hoje, o produtor de milho é um produtor de commodity. É um cara que tem que estar antenado com o mercado, com bolsa, com cotação. É um cara que ele vai estar interagindo com moedas estrangeiras, vai negociar em dólar, em euro, vai ter que ficar atento à bolsa de valores, às cotações diárias, Então é um cenário muito complexo que há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás não era tão firmado, não era tão expressivo,
essa dinâmica dentro do cenário gerencial da atividade rural, tá? Então, hoje nós temos muita tecnologia empregada dentro do processo produtivo, isso potencializa os cultivos, isso aumenta, né, a produtividade, porém, esse aumento expressivo do potencial produtivo, né, da produção e do potencial produtivo, gerou-se então essa necessidade de um sistema gerencial muito mais preciso, muito mais profissional, para que a gente consiga administrar essas propriedades rurais que se tornaram verdadeiras empresas rurais da forma mais eficiente, da forma mais rentável, tá? Então hoje, se a gente conduzir uma atividade agrícola ou pecuária e ela não for rentável, o produtor então está passível a tomar prejuízo em cima de prejuízo, até o ponto de desistir da atividade, né? Não honrar seus compromissos financeiros, não conseguir trazer o sustento para dentro de casa, ok? Então a gente tem que trabalhar essa gestão, essa administração rural de forma mais técnica, de forma mais pontual, realmente colocando as informações que nós temos no papel, para que a gente saiba exatamente aquilo que a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente está gastando, aquilo que a gente está produzindo, para saber se há viabilidade ou não na atividade que eu desempenho, que eu desenvolvo, tá? E aí, então, nós temos o cenário complexo, né, que é a agricultura atual, né? Então, nós temos muita tecnologia, né, fertilizantes, drones, melhoramento genético, máquinas, irrigação, questão de mercado, enfim, tecnologia, cotação, climatologia, né? Então tudo isso faz parte desse cenário complexo, tá? Do gerenciamento rural. E aí detalhe, pessoal, o gerenciamento rural, a gestão, a administração rural, ela se torna muito mais complexa do que uma administração empresarial, tá? Uma vez que nós trabalhamos dentro do cenário produtivo rural com questões muito mais complexas e imprevisíveis. Por exemplo, o produtor rural, por mais que ele tome ações corretas, por mais que ele faça as coisas da forma correta, por mais que ele calcule ao máximo aquilo que ele pode calcular, ele ainda é muito sensível a fatores externos, como o meio ambiente, como a oscilação climática, enfim, diversas situações que fogem muito do controle dele. Então, assim, o gerenciamento da empresa rural, ela requer um posicionamento, ela requer uma ação do gestor rural, né, do produtor, do gestor, do administrador rural. Porém, esse posicionamento, essa ação, nem sempre depende 100%, né, do gestor, porque existem fatores externos, como, por exemplo, os fatores climáticos, que são imprevisíveis e que podem determinar todo o cenário produtivo dentro da propriedade. Então, assim, fiz minhas contas todas, comprei meus insumos o mais barato possível, sei exatamente quantos que eu vou gastar para produzir, porém vem uma geada ou vem uma seca e eu não consigo produzir absolutamente nada, tá? Então, assim, toda aquela ação gerencial que eu fiz foi por água abaixo, porque um fator externo ambiental comprometeu, né, toda a minha gestão, toda a minha produção, tá? Então, assim, o produtor, o gestor, o administrador rural é um cara que ele realmente tem que ser muito hábil, tem que ter um poder de tomada de decisão, tem que ter plano A, plano B, plano C, porque muitos fatores fogem do controle dele. Então ele tem que estar preparado para um cenário, às vezes, o mais catastrófico possível, tá? Para que mesmo diante de cenários muito desfavoráveis, ele ainda consiga produzir, ele ainda consiga manter a atividade dele rentável. E aí, pessoal, alguns conceitos, né, referente à atividade de gestão agropecuária, né? Então, a empresa rural ela vem se tornando a escolha da administração moderna com conceitos adaptados à realidade e à imprevisibilidade, tá? Então, basicamente, o que é a empresa rural, tá? Antes nós tínhamos uma fazenda, um sítio. Hoje, nós temos uma empresa rural. Então, uma fazenda hoje ela não é considerada simplesmente uma fazenda, mas sim uma empresa rural, tá? E aí nós trouxemos conceitos, informações
já bem concretizadas da administração de empresas, da administração normal, né? Da administração que já era praticada nas atividades, nas demais atividades, né? E aí nós começamos a implementar isso dentro do cenário rural, dentro da atividade agrícola, dentro da pecuária, né? E aí, por mais que essa realidade seja imprevisível, né, seja uma realidade que às vezes não está sob o controle, né, do produtor, houve-se então uma adaptação, né, desses conceitos que já vinham lá da administração de empresas propriamente dita, e trouxe isso, incorporou-se isso, né, nessa realidade agrícola e pecuária, tá? Então, é cada vez mais comum hoje nós temos as empresas rurais substituindo as práticas administrativas antigas por novos conceitos de planejamento, de estratégia, de organização, tá? Então hoje as empresas elas são geridas de forma muito mais técnica, né? De forma muito mais criteriosa, de forma muito mais embasada em informações, né? Então hoje em dia não se produz apenas por produzir. Hoje em dia sabe-se exatamente o que vai produzir, como vai produzir, o custo para se produzir, né? E as possibilidades de lucro que essa atividade pode apresentar, tá? Então, essa mudança do perfil de gestão da empresa rural, ela é fundamental para o sucesso da atividade, uma vez que com essa complexidade que se tornou, né, a cadeia produtiva do agronegócio, se o produtor não se posicionar, se o produtor não se profissionalizar, a empresa rural dele vai acabar sendo eliminada desse cenário produtivo, tá? Ela não vai conseguir ser competitiva ao ponto de se manter no mercado, certo? Então, assim, hoje em dia nós sofremos bastante ainda com alguma resistência por parte de pequenos e médios produtores em adotar esses sistemas gerenciais mais técnicos, né, mais novos, mais modernos, que se enquadram muito melhor dentro do cenário atual. Então, é fundamental que a cada dia mais nós tenhamos mais adeptos, né, a esse novo modelo gerencial da propriedade rural, tá? Um modelo que trabalha a gestão da empresa rural focada em dados, em números, em conceitos técnicos, né, de modo que proporcione informações suficientes para que o produtor consiga entender aquilo que ele está produzindo, como que ele está produzindo e a viabilidade daquele negócio que ele está desempenhando, tá? E aí nós tivemos então, né, aquele cenário de, é, de administração, de gestão que antes ficava restrito, né, ao meio executivo. Agora nós temos esse cenário também aplicado no meio rural. Então, hoje, o executivo da empresa rural é o agricultor, é o produtor, é o cara que trabalha no campo, tá? Esse cara hoje é um cara que tem acesso à tecnologia, que ele entende toda a dinâmica do mercado, que ele sabe a questão dos custos operacionais, dos custos de produção, que ele consegue colocar um preço, ou seja, precificar o seu produto, posicionar ele no mercado para que ele tenha aceitação, para que ele tenha competitividade e garantir que a atividade seja rentável, seja lucrativa, tá? Então todo aquele modelo gerencial lá do executivo, da gestão das grandes multinacionais, das grandes companhias, né, foi trazida, adaptada e agora ela vem sendo empregada então no meio rural, onde nós temos o executivo do meio rural, né? Quem é o executivo do meio rural? É o produtor rural, tá? É o agricultor, é o pecuarista. E aí, nós vamos entrar então no conceito de administração, conceito até que está previsto lá no material disponibilizado para vocês no AVA, tá? Ele traz que a administração é uma ciência e também uma arte. Ciência, pessoal, porque você lida com aspectos científicos, números, cálculos, matemática, né? Informações concretas. Por isso que a gente fala desse aspecto científico, né, da administração. E por que ele é enquadrado também como uma arte? Porque existem situações dentro do processo de administração que não são científicos, não são técnicos,
mas sim está ligado à ideia, a posicionamento, à atitude, a forma que você lida com determinadas situações, tá? Então, por isso que a gente classifica a administração como uma ciência e também uma arte, tá? Ciência porque você lida com dados, com números, com informações concretas que vão te municiar de informações que vão proporcionar uma tomada de decisão mais acertada. Porém, ela também é uma arte porque ela é uma arte de administrar. Então, pessoas administram de forma diferente e a forma que cada um administra, as peculiaridades de cada administrador, de cada gestor, vai modificar toda a dinâmica do processo administrativo, tá? Então, uma tomada de decisão, a forma que você lida com o problema, vai determinar também o sucesso da tua atividade, o sucesso do teu gerenciamento rural, tá? Então, para que fique bem claro esse conceito, né, de ciência e arte, tá? Então, a administração ela é ciência e é arte ao mesmo tempo. E aí, a administração, então, envolve toda essa complexidade, né, que envolve desde números, né, porcentagem, cálculos, planilhas, tabelas, esquemas e ideia, tempo, que você entenda os processos, né? Isso aí é de cada um. Então, você não tem como padronizar tomada de decisão em pessoas. Você não tem como padronizar que as pessoas tomem elas têm a mesma capacidade de idealizar as coisas. Algumas vão ter mais ideias, outras menos ideias. Algumas vai saber gerenciar melhor o tempo, outras não. Algumas vai conseguir entender os processos de forma muito mais rápida e de forma muito mais ampla. Outras pessoas têm a visão um pouco mais fechada. Então, administrar não é algo que é simples, que é padrão, tá? Aquilo que é científico, nós conseguimos padronizar. Planilhas, tabelas, cálculos, modelos matemáticos. Isso é padrão, isso a gente consegue, né, colocar no papel e orientar para que todo mundo faça da mesma forma. Porém, aquilo que é individual, que é a capacidade de tomar a decisão, a capacidade da pessoa de criar novas ideias, de ser dinâmica diante de uma situação não promissora, não vantajosa, uma situação difícil, né? Isso aí é de cada um, é do perfil gerencial de cada pessoa, tá? Por isso que nem todo mundo consegue ser um bom gestor, consegue ser um bom administrador, tá? Porém, todo mundo é passível de aprender, uma vez que a gente exercita, uma vez que a gente vai atrás de informação, uma vez que a gente se prepara para uma função, para uma atividade, a gente consegue potencializar pontos que eram fracos dentro do nosso perfil gerencial, tá? Então, todo mundo é passível de desenvolver um perfil gerencial de modo a conseguir trabalhar de forma satisfatória, de forma produtiva, de forma rentável, tá? Porém, existem pessoas com perfil que conseguem, né, praticar isso de forma muito mais fácil, de forma muito mais simples, e outros que terão que se esforçar um pouco mais, que terão que buscar um pouco mais de informação para que elas também consigam ser competitivas, tá? E aí, o que é a administração rural propriamente dita, né? Então, a administração rural ela é um ramo da ciência administrativa que ela estuda os processos racionais de decisões e ações administrativas em organizações rurais, tá? Então, basicamente, é o emprego dos conceitos, das técnicas de administração dentro do perfil rural, tá? Então, organização de dados, entender a dinâmica dos processos, os custos atrelados a uma atividade, para que você consiga se posicionar, ter uma tomada de decisão, saber exatamente aquilo que está acontecendo dentro do seu sistema de produção, né, para entender aquilo que influencia os números do seu resultado produtivo e conseguir potencializar, melhorar, posicionar seu produto no mercado, né, de forma que ele seja competitiva, de forma que a sua atividade seja lucrativa. Um outro conceito também que a gente pode abordar, né, em cima da administração rural é que seria um conjunto de atividades que facilitam aos produtores rurais a tomada de decisão ao nível de sua empresa agrícola
com o fim de obter melhores resultados, tá? Então, o que seria, pessoal? Baseado nesse segundo conceito, né? Ele traz que a administração rural é o quê? Um conjunto de atividades que, uma vez que é estabelecido, desempenhado, ela vai municiar, né? Ela vai trazer, ela vai agregar informações, né, muito mais concretas, que vai facilitar o que? O posicionamento, a tomada de decisão por parte do produtor e, consequentemente, ele vai aumentar a eficiência, né? Ele vai garantir um melhor resultado produtivo, porque agora, através dos conceitos implementados pela administração rural, ele consegue tomar decisões muito mais acertadas, porque agora ele não se baseia em dados empíricos, em achismo. Agora não, agora ele tem cálculos, ele tem informações muito mais concretas, informações científicas que vão embasar o posicionamento, a tomada de decisão dele, e isso tudo vai impactar dentro do resultado produtivo da atividade que ele desenvolve, seja agricultura, seja pecuária, seja um plantio de milho, seja um plantio de soja, seja a produção de um milho para silagem, enfim, independente da atividade que ele desenvolve, uma vez que esse conjunto de atividades, né, advindas desse novo sistema gerencial, né, embasado muito mais em aspectos científicos concretos, né, eles vão impactar todo o cenário produtivo e a viabilidade, a eficiência do sistema produtivo. E aí alguns conceitos, né, inerentes à atividade gerencial, né, a atividade de gestão de custos de uma empresa rural. Despesa. Toda atividade agrícola tem despesa, né? O que é a despesa de uma atividade agrícola? São os gastos realizados em função do consumo de bens ou serviços das áreas administrativas, comerciais e financeiras e que visam a obtenção de receitas, tá? Então, despesa, pessoal, é tudo aquilo que é dispensado, que é gasto, né? Aquilo que é pago. Sempre, no caso da administração, pensando em obter uma receita, tá? Então, você gasta, são despesas que você tem, seja com pagamento de funcionário, seja com a compra de insumos, seja, enfim, tudo que você faz envolve despesas, tá? E essas despesas, então, elas sempre vão ter o foco, né, de buscar o quê? Receita, de arrecadar, de gerar, né? Então, assim, a despesa, ela é um investimento, tá? O que é o custo, pessoal? Despesa. O que é o custo? O custo é o gasto utilizado especificamente na fabricação de um produto ou serviço, tá? Então, as despesas é tudo aquilo que é dispensado, que é gasto, porém o custo é aquilo que efetivamente é gasto para produzir o meu produto ou o meu serviço, tá? Então, o que seria as despesas de uma fazenda? Tudo, tá? Desde a aquisição de insumos, desde os gastos com funcionário, desde os pagamentos de seguro, as despesas com banco, com crédito, para honrar os compromissos bancários, tudo isso é despesa, tá? O que é o custo? Vamos pensar na fazenda produtora de soja, é aquilo que efetivamente é gasto para produzir um saco de soja, um hectare de soja, tá? Isso seriam os custos, tá? Então toda atividade, tudo aquilo que se produz, há atrelado a ele um custo, né? A ideia é que esse custo seja o mais baixo ou o mais eficiente possível, tá? Porque o custo que a gente tem para produzir um bem, para fornecer um serviço, esse custo impacta diretamente na minha receita, no meu lucro, tá? Então, o custo ele passou a ser considerado um importante fator de controle para a sobrevivência das empresas. Uma vez que você consegue ajustar o custo, você consegue impactar de forma muito decisiva no resultado final do balanço financeiro da tua atividade, da tua empresa rural. Tá? O que é investimento? Né? São os gastos com a aquisição de bens que são integrados à empresa como um ativo, mas que futuramente serão utilizados no processo produtivo. Tá? Então, é aquilo que você aplica na empresa buscando obter um resultado futuro. Tá? Exemplo, pessoal, de um investimento. A compra de uma máquina. Né?
Então você tem lá uma colhedora pequena e você vai comprar uma colhedora maior, tá? Tu vai aumentar o quê? A eficiência do seu processo de colheita. Tu vai colher mais em menos tempo. Tu vai ter menos perda no processo produtivo. Então, assim, você investiu milhões para comprar uma máquina nova, só que essa máquina, aos poucos, ela vai te dando um retorno, tá? Através da eficiência do processo de colheita, através da economia com mão de obra, através da agilidade nesse processo de colheita, através da qualidade da colheita que ela processa. Então, assim, o investimento é aquilo que você aplica, né, visando obter um resultado posterior, tá? Então você investe na empresa e depois esse investimento ele te traz um retorno. E aí, pessoal, a gente pode classificar os custos em duas categorias, né? O custo quanto ao produto e o custo quanto ao volume, tá? Quanto ao produto, o nome é bem sugestivo, está associado ao produto, né? Qual que é o custo de produzir 1 hectare de milho? Qual que é o custo de produzir 1 hectare de soja? Qual que é o custo de produzir 20 cabeças de boi? Tá? Quando a gente fala de um custo relacionado ao volume, a gente vai ter aquela relação. Quantos sacos de milho eu produzo em 1 hectare? Quantos sacos de soja eu produzo em 1 hectare? Quantos bovinos eu consigo produzir por área? Ou num confinamento durante 90 dias, né? Então eu começo a verificar, a relacionar a questão do custo ao volume produzido, não ao produto, tá? A forma mais utilizada, mais trabalhada atualmente, tá? É a gestão do custo quanto ao volume, tá? Então, quanto de volume eu produzo e qual o custo para produzir essa quantidade, tá? E a ideia normalmente é que a gente potencialize o quê? Uma produção de um volume maior por unidade diária, para que a gente obtenha ali um custo menor e, consequentemente, a gente tenha uma eficiência maior dentro do sistema produtivo. Então, quanto à classificação do custo quanto ao produto, né? Nós temos os custos que podem ser diretos e indiretos. O que seria o custo direto? São os gastos que podem ser facilmente identificados em relação ao produto fabricado ou ao serviço prestado, tá? E os indiretos são aqueles que necessitam, né, de um rateio para serem mensurados. São aqueles mais complexos da gente conseguir identificar. E aí, dentro do aspecto custo relacionado ao volume, né, nós temos então os dois conceitos que são mais utilizados e mais trabalhados, tá? Eu nem comentei os anteriores para não gerar confusão na cabeça de vocês, porque o que a gente vai trabalhar são os custos fixos e os custos variáveis, né? Que são a classificação do custo quanto ao volume. O que seriam os custos fixos, pessoal? Gastos que permanecem inalterados independente do volume de produção. Exemplo, pessoal, eu financiei uma máquina no banco, tá? E eu tenho uma parcela de 200 mil para pagar por ano. Independente de eu produzir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1.000 hectares, né? Se eu produzir ali, sei lá, quantas mil sacas de soja, de milho, a minha parcela, o meu custo, ele é fixo. Eu tenho que pagar aquela parcela independente do meu cenário produtivo, tá? Por isso que a gente fala que são despesas fixas. Eu tenho 10 funcionários. Esses 10 funcionários meus, trabalhando ou não, eu vou ter que dar conta de pagar os salários deles todos os meses, com todos os benefícios, todos os direitos trabalhistas, tá? Então, é uma despesa fixa, né? Então, assim, são aquelas despesas que, independente do processo produtivo, eu vou ter que sempre arcar com elas, tá? Seguro rural, seguro da fazenda, tá? São situações todas que se enquadram como custos fixos. Conta de energia elétrica, né? Quando a gente pensa na residência, na sede, nos prédios administrativos da fazenda, né? Então, são todas despesas fixas, tá? O que seriam despesas variáveis, tá? Custo variável. O que é o custo variável? Gastos que sofrem alteração em decorrência do volume produzido, tá? Então, para mim produzir
100 hectares de soja, 200 hectares de soja, 300 hectares de soja, o custo é o mesmo? Não é. À medida que eu vou aumentando a área, os meus custos vão aumentando. Com o quê? Compra de insumos, adubo, né? Eu vou gastar mais ou menos adubo se eu plantar uma área maior. Vou gastar mais adubo. Vou ter que comprar mais adubo. Eu vou gastar, vou ter um custo maior com adubo. Semente. Se eu plantar uma área maior, eu vou ter um custo maior com semente. Combustível. Se eu planto uma área maior, eu preciso de mais combustível para as minhas máquinas funcionarem, fazerem o plantio, fazerem a colheita, né? Então, por isso que a gente fala de são despesas variáveis, tá? Energia elétrica, eu usei ela como exemplo no custo fixo, mas eu posso colocar também aqui no custo variável. Imagine que você é um produtor de leite, né? E ali no teu prédio de ordenha, se você estiver ordenhando 10 vacas, você vai gastar uma quantidade X de energia. Mas se você estiver ordenhando 20, 30, 40, 50 vacas, você vai gastar uma quantidade muito maior, tá? Então, algumas despesas elas vão se enquadrar tanto em fixas como em variáveis, tá? A exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica de instalações que independem do processo produtivo, como a sede, o escritório, tudo isso são despesas fixas. Mas quando você atrela esse gasto de energia elétrica ao processo produtivo, ao beneficiamento de um produto, tá? É lógico que as despesas vão aumentar com o uso, com o processamento, né, com a utilização dessas máquinas. Então a gente tem que ficar muito atento, pessoal. Hoje, basicamente, a gente tem que entender muito sobre os conceitos do que se enquadra como fixo, do que se enquadra como variável, né, dentro dos custos, porque basicamente o sucesso gerencial da nossa empresa se deve em entendermos aquilo que realmente é gasto para se produzir, para que a gente possa entender, fazer o balanço final e entender se dentro daqueles custos que nós temos, o nosso produto ele está tendo lucro, está sendo satisfatório, está compensando realmente exercer aquela atividade, tá? Então fica bem clara, essa informação tem que ficar muito bem clara na cabeça de vocês, que é com relação aos custos fixos e aos custos variáveis, beleza? E aí, pessoal, falando da administração rural, né, nós temos alguns pilares que a administração rural ela se firma, né? Que é o que? O controle de recursos, né? 4 recursos primordiais. Quais são esses recursos, né, que são a base da administração rural? Recurso material, recurso humano, recurso financeiro e recurso mercadológico, tá? Recurso material é aquilo que eu efetivamente tenho para produzir, né? Então, assim, é as máquinas que eu tenho, é a estrutura que eu tenho, tá? É a minha área, os equipamentos, os insumos, tudo isso aí são recursos materiais, tá? São as ferramentas que eu possuo para produzir. Recurso humano são as pessoas que fazem o processo produtivo acontecer. São os meus funcionários, os meus administradores, o pessoal do RH, todo mundo que faz parte da gestão, da ação, que realmente faz com que o processo produtivo aconteça. Tá? Então, toda a equipe humana, todos os funcionários, todas as pessoas que participam desse processo produtivo, faz parte, então, dos meus recursos humanos. Tá? Recurso financeiro é aquilo que eu tenho de dinheiro, de recurso financeiro, para bancar os meus recursos humanos, os meus recursos materiais, para eu bancar o funcionamento da atividade que eu desempenho. Tá? E o recurso mercadológico é para garantir que eu consiga colocar o meu produto no mercado, que eu entenda o mercado, que eu tenha interação com o mercado, para que eu consiga posicionar o meu produto, né? Eu consiga vender esse produto de forma satisfatória, para que eu possa obter então lucro, porque toda atividade ela almeja, ela quer ter lucro, né? Então eu preciso ter também o recurso mercadológico. Então a ideia da administração rural é o quê? É você controlar, né, o máximo possível esses 4 recursos, tá? É você conseguir fazer o controle do recurso material, você trabalhar o recurso humano, você possuir recurso financeiro e você entender o mercado, né, o recurso mercadológico, tá?
Uma vez que você consegue dominar esses 4 recursos, provavelmente a sua atividade vai ser uma atividade que vai ser desempenhada com êxito, porque você vai trabalhar nos principais componentes que fazem o sistema de produção agrícola, né, agrícola, pecuário, efetivamente acontecer. E aí, como desenvolver bem as atividades administrativas no ambiente rural, né? Basicamente, pessoal, a chave aqui é a expressão tomada de decisão, tá? O que faz a atividade administrativa, né, se desenvolver dentro do ambiente rural é a tomada de decisão que você vai ter por parte do produtor rural, do gestor rural, tá? Então, a capacidade de tomada de decisão ela é fundamental para que você tenha um sucesso dentro do cenário produtivo, do cenário gerencial de uma propriedade rural. E aí, algumas funções básicas, né, primárias da administração rural, né? Então, nós temos a função administrativa, né, a base de atuação e a definição. Bora ver cada uma delas. Função administrativa, função de planejamento. Como que essa função ela acontece? Através de ideias, né? E essas ideias, então, fixa o objetivo e predetermina um curso de ação futura para alcançá-la, tá? Então, esse é o planejamento administrativo. Ou seja, você planeja através de ideias para que você consiga, né, idealizar um cenário, uma possível tomada de decisão para que você possa agir de forma muito mais embasada diante das situações que vão surgir, tá? Função administrativa de organização, tá? Organização de quê, pessoal? De coisas, tá? Então você vai organizar o quê? Organizar suas máquinas, seus recursos, né? De forma mais eficiente possível. Para quê? Arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados, tá? Aumentar a eficiência no uso dos seus recursos materiais, tá? Outra função administrativa, a de direção. Direção para quem? Para direcionar pessoas, tá? Designar as pessoas e provocar ação intencional em direção aos objetivos. É cativar, é orientar, é coordenar o seu recurso humano para que todos busquem o mesmo objetivo, tá? Que é o quê? A máxima eficiência dentro do processo produtivo, tá? E a última função administrativa, a função de controle. Controlar o quê? Os resultados, tá? Então a gente vai controlar os resultados para assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com aquilo que é planejado, tá? Então essas são as funções administrativas do gestor, do administrador rural, tá? A de planejar através de ideias, de organizar os recursos materiais, de direcionar as pessoas envolvidas no processo e controlar os resultados para que seja garantida a máxima eficiência dentro do cenário produtivo. E aí, o agronegócio, então, né, é um conceito um pouco mais amplo, tá? Então, a gente viu até agora aspectos relacionados ao perfil de gestão, de administração rural, tá? Quando a gente fala de agronegócio, a empresa rural ela é apenas um componente dentro do agronegócio, tá? O agronegócio é um sistema muito mais amplo, muito mais complexo, e ele envolve situações e coisas que estão algumas coisas fora do alcance do produtor, do gestor, do administrador rural, e outras coisas que ele consegue ter mais controle, tá? E aí, vou avançar aqui que essa imagem é bem didática, tá? O que é o agronegócio, né? O conceito engloba toda a cadeia produtiva, tá? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira da propriedade rural, tá? Então, o agronegócio, até agora a gente viu falar aspectos da administração da empresa rural. Então, a gente está focando, até agora, em aspectos que fazem parte da fazenda, da propriedade rural, tá? Quando a gente fala de agronegócio, a gente vai ter que levar em consideração aquilo que acontece antes da porteira, aquilo que acontece depois da porteira, tá? O que é
que a gente pode enquadrar como antes da porteira, pessoal. Os insumos, tá? Os fertilizantes, as sementes, são situações, são coisas que o produtor não consegue controlar, né? Então, assim, aconteceu uma crise do petróleo, aconteceu um veranico, tudo isso vai impactar no custo dos insumos que o produtor vai ter que comprar, tá? Então, deu um veranico, não produziu toda a semente se torna mais cara. Teve uma guerra, o país que produz fertilizante já não produziu tanto fertilizante, isso vai impactar no mercado, vai faltar fertilizante, o preço vai subir. Então, assim, situações que fogem do controle do produtor. São situações que a gente fala antes da porteira, tá? E depois da porteira, basicamente, pessoal, o mercado, né, a comercialização. Porque por mais que você tente controlar, hoje o mercado ele é muito independente, né? Então o produtor ele fica meio à mercê do mercado. Ele tem que enquadrar o produto dele na hora certa, no momento certo, da forma correta, né? Porém, ele não consegue controlar o mercado. Ele não consegue controlar a demanda, ele não consegue controlar a oferta, né? Então ele tem que trabalhar sabendo que, a depender do mercado, todo o sucesso do sistema produtivo dele pode ser colocado em xeque, tá? Então é uma situação que a gente fala depois da porteira. Ele não consegue controlar, tá? Ele pode tentar prever situações, né? Isso faz parte do planejamento, porém ele não consegue controlar, tá? Então o que sobra para o produtor é aquilo que a gente já vem trabalhando, é aquilo que acontece dentro da porteira, ou seja, dentro da propriedade, dentro da fazenda. O produtor, o gestor rural, ele pode sim controlar de forma muito eficiente todos os processos, todas as situações, todos os recursos envolvidos no sistema de produção, tá? Então é onde o gestor, o produtor, ele deve focar seus esforços em controlar, em administrar, em gerenciar de forma mais eficiente possível, tá? E aí o agronegócio, então, ele engloba esse mundo complexo, né? Onde você tem o quê? Situações que fogem do teu controle antes e depois do seu processo produtivo, tá? Então hoje o agricultor, o produtor, o gestor, né? Ele é um cara que ele tem que estar ligado nas multinacionais, ele tem que entender, né? Como essas multinacionais funcionam, qual que é a importância delas dentro desse cenário de produção, dentro da questão do mercado, né? Você tem que entender um pouco sobre moedas estrangeiras, sobre dólar, sobre euro, sobre cotação, sobre ações, sobre bolsa de valores, né? E a questão de custo, receita, lucro, né? Todos esses conceitos. Então, assim, o agronegócio ele é algo que coloca uma responsabilidade muito grande em cima do gestor, né? Que tem que controlar aquilo que está ao alcance dele e ainda entender aspectos que fogem do controle dele, tá? Então, assim, as situações que antes da porteira, depois da porteira, são situações que ele não consegue controlar, mas que ele tem que entender, que ele tem que estar ciente, que ele tem que acompanhar para que ele consiga, na hora certa, tomar a decisão correta para posicionar, para colocar o produto dele no mercado, né? Para comprar o insumo na hora certa, num valor mais baixo, enfim. Então, assim, é um cenário muito complexo, tá? E ele realmente demanda muito empenho por parte do gestor, por parte do administrador rural. E a gente finaliza essa parte introdutória, né, referente aos conceitos, e agora a gente já começa falando, né, de como calcular os custos, tá? De forma bem resumida, vai fazer esse tópico de forma bem objetiva, seria o tópico 2, né? Basicamente, pessoal, para a gente chegar ao custo, né, de uma empresa rural, basicamente vai ser o seguinte, tá? Detalhar o ciclo produtivo de cada cultura, detalhar os gastos desde o início do ciclo produtivo e classificar se esses gastos são custos, despesas ou investimentos, tá? Quando a gente fala de custo, se são custos fixos, se são custos variáveis, se são despesas ou se é investimento, tá? Pessoal, vamos pontuar cada um deles, tá? E tudo isso a gente pode chamar de gestão, tá? Se você fizer esse sistema, esse esquema aqui dentro da tua propriedade,
certamente você vai estar fazendo uma gestão eficiente, tá, do seu processo produtivo. Vamos falar aqui do primeiro tópico, tá? Detalhar o ciclo produtivo de cada cultura. Digamos que você produza na tua propriedade soja, milho e tem um confinamento, tá? Tu tem que efetivamente colocar no papel tudo que está envolvido com cada uma dessas três atividades. Você tem que saber efetivamente aquilo que você está gastando por cada unidade produzida. Então, quanto que tu gasta para produzir um saco de milho? Quanto que tu gasta para produzir um saco de soja? Quanto que você gasta para produzir uma arroba de carne bovina, tá? Então, você tem que planilhar isso, você tem que ter essas informações muito bem claras para que você consiga entender, né, o seu cenário produtivo, tá? E aí você vai conseguir, então, detalhar os gastos desde o início do ciclo produtivo, tá? Então, você coloca o seu processo produtivo, ou seja, tudo aquilo que você vai fazer na tua atividade, e você detalha as despesas envolvidas em cada um desses processos. Uma vez que você faz isso, você consegue entender em qual momento você gasta mais, o que está o que está te custando mais, qual que é o momento daquela cultura que mais impacta dentro do custo de produção, e você pode, inclusive, adotar estratégias que podem vir a baratear, a aumentar a eficiência do processo produtivo e a diminuição de custos, tá? Então, você detalha tudo que você vai fazer com cada uma das suas atividades, você detalha o custo envolvido com cada uma dessas atividades que você vai desenvolver, né? E aí você vai classificar esses custos em despesa, investimento, custo fixo, custo variável, tá? Então esse seria o passo a passo para que vocês consigam ter informações aí para que vocês possam fazer então a gestão eficiente. E aí qual que é o grande X da questão? Maior receita ou menor custo? Arrecadar mais, né? Ou diminuir o custo de produção, pessoal? A gente sempre busca uma redução do custo de produção, tá? O custo de produção é algo que a gente consegue trabalhar, a gente consegue melhorar, para que com o mesmo valor de venda, né, uma vez que a gente baixa o custo de produção, a gente consegue aumentar o nosso lucro, aumentar a nossa receita, tá? Então, assim, nunca você aumentar o preço é uma boa solução, tá? É lógico, há cenários que isso é possível de ser feito, porém, normalmente, simplesmente aumentar o valor da receita, ou seja, aumentar o valor da venda por unidade, não é uma estratégia muito positiva, uma vez que ela pode tornar o seu produto não competitivo, né? Então a gente sempre vai buscar o quê? Trabalhar na redução dos custos envolvidos, tá? Então vamos pensar numa produção de soja, tá? O que a gente pode fazer para diminuir o custo de produção? Aplicar os defensivos na hora correta, com as máquinas corretas, com a calibração correta, né? Fazer o monitoramento de pragas para poder evitar fazer aplicações desnecessárias. Você fazer análise de solo, trabalhar com agricultura de precisão para poder efetivamente colocar, né, adubar com aquilo que efetivamente as culturas precisam, na hora mais correta, mais propícia para se fazer isso, né? Então são situações que você consegue interferir no custo de produção de uma lavoura, por exemplo, tá? Vamos pensar num confinamento. Como que você reduz o custo de um confinamento? Através de dietas alternativas, de ingredientes para a formulação de ração com custos mais baixos. Consequentemente, você consegue baratear o custo da arroba produzida, e aí você vai ter a arroba ali que sempre vai ser negociada com valor fixo, só que como seu custo foi menor, seu lucro vai ser maior, tá? Então, hoje em dia, uma empresa que ela quer ser eficiente, que ela quer ter uma boa arrecadação, uma boa receita, ela vai trabalhar sempre buscando o menor custo de produção possível, tá? Uma vez que ela consegue baixar o custo de produção, ela consegue ser mais competitiva, ser mais rentável. E aí, receitas iguais, né?
com um custo menor é sinal de lucro, tá? Então é o que a gente busca, pessoal, numa gestão eficiente da empresa rural, tá? Mantém-se as receitas, porém, aquilo que eu posso controlar, que é o custo de produção, eu vou sempre buscar otimizar, potencializar, trabalhar o custo de forma mais eficiente para que eu consiga ter, então, um bom lucro, né? Para que eu consiga fazer com que o meu sistema de produção seja eficiente, seja viável, né? E eu consiga permanecer aí produzindo por muitos anos. E aqui, pessoal, basicamente ele detalha, né, alguns exemplos, tá, de custos variáveis e custos fixos, tá? Uma vez que a gente vai precificar, a gente vai calcular os custos de uma atividade, a gente precisa entender, então, o que são os custos variáveis, o que são os custos fixos, né? Conseguir enquadrar de forma mais correta possível cada um deles, para que a gente consiga, então, entender essas informações e aplicar elas dentro desse processo gerencial, né? Então, aqui ele traz exemplo de alguns custos, né, relacionados custeio, pós-colheita, financeiro, né? Aqui embaixo, custos fixos, né? Custo anual de recuperação do patrimônio e administrativo. E aqui ele pontua cada um deles, tá? Então, essa ideia aqui é para dar uma noção, uma percepção para vocês do que pode ser enquadrado como custo fixo, como custo variável, né? A dinâmica e a complexidade desses custos, tá? A gente tem que entender isso, por quê? Porque o custo de produção é decisivo para que a gente tenha receita, né? Que a gente obtenha lucro da atividade rural que é desenvolvida dentro da propriedade. E aí um outro termo que a gente tem que ter noção, pessoal, isso aqui vocês vão ver bastante, tá? É o tal do custo de oportunidade, tá? O que seria o custo de oportunidade, pessoal? É basicamente por onde você calcula a eficiência, a viabilidade do teu sistema de produção, tá? A ideia do custo de oportunidade é aquilo que você deixa de ganhar quando você opta por produzir algo, tá? Então, assim, eu tenho uma propriedade rural. Eu poderia arrendar essa propriedade. E essa propriedade me daria X de lucro se eu arrendasse ela. Só que eu optei por produzir, né? Então, o meu resultado produtivo, meu lucro, após eu produzir, tem que ser maior do que o valor de X que eu arrecadaria com o arrendamento, tá? Se eu produzir e meu lucro ficou de meio X, tá? Significa que o meu processo produtivo ele é inviável. Seria mais vantajoso para mim eu ter arrendado essa propriedade para um terceiro produzir, tá? Então, o custo de oportunidade seria basicamente isso. É aquilo que eu deixo de ganhar, de arrecadar, quando eu resolvo investir, tá? Um outro exemplo de custo de oportunidade. Eu tenho R$ 1.000.000 e eu preciso comprar uma colheitadeira. Eu poderia aplicar esse 1.000.000 no banco e ele me renderia X por ano. Quando eu comprei uma colheitadeira, o benefício, a vantagem econômica que eu tenho com a minha colheitadeira nova, com a minha máquina nova, ela tem que ser maior, mais vantajosa do que eu teria se eu simplesmente pegasse esse 1.000.000 e tivesse aplicado no banco, tá? Então, o custo de oportunidade é isso, pessoal. É você entender que se você não estivesse produzindo, você poderia ter uma outra fonte de renda. Você poderia ter pegado o dinheiro e aplicado no banco, você poderia ter pegado a sua propriedade e arrendado para um terceiro, né? E ela te daria uma receita. Essa receita ela tem que ser igual, né? Ou menor do que aquela que você teria se você produzisse, tá? Uma vez que você produz e a sua receita produzindo, ela é menor do que aquela que você obteria arrendando essa terra ou aplicando esse dinheiro no banco, seu sistema de produção, seu sistema de produção, a sua propriedade, ela é inviável economicamente, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito, porque é um conceito importante na hora da gente entender sobre a viabilidade da empresa rural. Tá? Será que é viável eu efetivamente produzir? Porque a gente não pode produzir simplesmente por produzir. A gente tem que fazer aquilo que dá um lucro maior, né? A gente busca o lucro, tá?
E aí, o custo total de uma produção agrícola ela é o resultado da soma do custo operacional total, ou seja, você vai pegar tudo que é custo, né? E aí tu vai ter a receita menos os custos, né? Que vai te dar aqui o lucro, né? Vai te dar o lucro. E aí tu vai pegar o lucro e vai comparar com o custo de oportunidade, tá? Então, se seu lucro for maior do que seu custo de oportunidade, a atividade ela é positiva, tá? Se o seu lucro for menor do que o custo de oportunidade, a sua atividade então ela é inviável do ponto de vista econômico, tá? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, né? Esses dois tópicos, né, os dois primeiros tópicos da nossa disciplina. Amanhã a gente volta com a aula síncrona, só que focado na questão de elaboração de planilhas de custo, tá? A gente vai fazer uma aula mais focada em como organizar esses dados gerenciais em modelos de planilha, né, para que a gente possa ter ferramentas tecnológicas, né, simples, mas que te proporcione ali informações, um arranjo de informações que facilite a sua tomada de decisão, tá? Então, assim, a gente pontuou a questão conceitual e falamos dessa questão dos custos, tá? De entender os custos e de como a gente compreender a viabilidade do negócio que nós desempenhamos dentro da propriedade rural, tá? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode mandar pergunta lá no fórum, tá? Eu respondo assim que possível. Quiserem comentar também no vídeo lá no YouTube, na plataforma do YouTube, pode comentar que eu respondo, tá? E a gente continua então amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.